Os amigos Hoje nós estamos chegando também mais cedo aqui na Rede Brasil de televisão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A partir de agora também na Rede Brasil, ao vivo na Mania FM, ao vivo aqui na GDS Web Rádio Brasil. Tema importante e bacana para a gente discutir a partir de agora. Doutora Laís Fardin está aqui para conversar com a gente, para falar de sono, da importância do sono para a sua saúde, na importância de você dormir, mas dormir bem, ter um sono de qualidade, e para falar de um evento que vai acontecer em Cachoeiro, aqui no sul do estado do Espírito Santo, terra onde nasceu Roberto Carlos. Estou falando isso para você que acompanha o nosso programa de Fora do Espírito Santo. Vai acontecer sábado agora, mas é uma campanha nacional e possivelmente na sua cidade também vai estar acontecendo este evento. Doutora, que bom ter a senhora de volta aqui no programa. Tudo bem? Prazer é meu, Parra. Prazer, uma honra, alegria. Esse evento que vai acontecer no sábado aqui em Cachoeiro, errei quando eu falei que é uma campanha nacional ou não? Não, certíssimo. Sim, é a campanha nacional do sono, a gente chama isso de Semana do Sono, né? Uhum. Cada ano tem uma Semana do Sono. A Semana do Sono começa do dia 13, né? Começou no dia 13 e vai até o dia 19, que é o nosso domingo. E é uma semana onde todos os estados da federação podem e devem fazer iniciativas para a gente educar a população sobre sono, para a gente conversar sobre esse assunto, para a gente esclarecer dúvidas. E essa campanha ela é uma iniciativa da Associação Brasileira de Sono, que é a ABS. Pessoal que quiser seguir aí no Instagram, é a ABS, e a gente vai ter ações aí na Grande Vitória, a gente vai ter ações aqui em Cachoeiro. Tenho dúvidas se vamos ter ali no norte do estado, precisamos confirmar, mas em várias outras cidades do Brasil. A iniciativa é da associação? Da Associação Brasileira de Sono. Vamos ter lives bastante interessantes, com pessoas aí da área, né, que trabalham na área de sono, e a área de sono é uma área múltipla, né? A gente tem médicos do sono, a gente tem neurologistas, a gente tem dentistas do sono, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem fonoaudiólogos, então lives, palestras, né, sobre os temas variados em sono para ser de conhecimento da população. Deixa eu aproveitar então, já entrar nesse assunto, nesse tema, falar da questão, qual é o profissional que cuida do sono? Qual é o profissional? A medicina do sono, na verdade, ela é uma área muito recente. A gente vai falar que ela tem 4, 5 décadas de existência, então ela é muito recente comparada com outras áreas. Então a gente está formando ainda profissionais capacitados, né? Tem aí aproximadamente uns 10 anos que a gente já tem uma residência em medicina do sono, a qual, né, por exemplo, eu tive o prazer de fazer. Então a gente vai se intitular médico do sono, né? Então o médico do sono ele vai ser capaz de avaliar o paciente que venha com alguma queixa de sono, fazer investigação e fazer o tratamento, ou se ele não faz todo o tratamento, ele vai direcionar para um parceiro, para um outro profissional, né, de uma equipe multidisciplinar, que também vai precisar interferir no tratamento desse paciente, como, por exemplo, um dentista, quando é necessário usar um determinado aparelho, um fisioterapeuta, quando é necessário usar um determinado aparelho, um fonoaudiólogo, quando é necessário fazer uma avaliação da parte fonoaudiológica do paciente. Então, na verdade, nós temos um médico do sono, vamos falar assim, que é o profissional que fez a formação, a residência em medicina do sono e é capaz... Não necessariamente um psiquiatra? Não necessariamente, na verdade... Qualquer profissional Não, na verdade, psiquiatras, neurologistas, pneumologistas e otorrinolaringologistas são capacitados a fazer essa residência. Então, primeiro a gente precisa, às vezes, passar por uma primeira residência para depois, né, fazer a medicina do sono. Atualmente, eles têm, acho que também aberto para clínica médica, se não me engano. Então, quer dizer, não é todo profissional que está habilitado, você tem que passar aí primeiro por uma formação básica para você fazer depois a formação da medicina do sono. O cidadão chega lá para a doutora Laís, você é psiquiatra, e aí chega lá e fala de um assunto que talvez ele não sabe que ele tem problema no sono. Às vezes vai dizer o seguinte: não, eu durmo muito bem, meu sono é uma maravilha, eu não tenho problema, eu deito às 8 e só levanto às 6 da manhã, e isso não quer dizer qualidade de sono. Exato. Pra gente entender se aquele indivíduo tem algum problema, a gente tem que fazer uma investigação. A gente tem que entender
quais são os horários dele dormir e dele acordar. A gente tem que entender o tempo que ele demora para adormecer, se isso é normal, se é anormal, quantas vezes ele acorda no meio da noite, se isso é normal ou anormal, quanto tempo ele demora acordado no meio da noite, para a gente fazer esse cálculo do tempo total de sono. A gente também precisa avaliar se é de qualidade, né? Um dos parâmetros de sono de qualidade, que eu acho bem fácil ali do paciente perceber no dia a dia é, bom, se ele dormir a quantidade de horas que ele acredita que seja adequada para ele, mesmo assim, ele acordar de manhã com a sensação de cansaço, de fadiga, de que não está descansado o suficiente, apesar de ter dormido uma quantidade adequada de horas, possivelmente ele tem um problema na qualidade do sono, que precisa ser investigado. Aí tem investigado para ver de onde vem isso. Isso, existem algumas doenças que dão alteração da qualidade do sono, né? Como, por exemplo, a mais famosa delas, e eu acho que é aquela que a gente vai mais falar, talvez, na campanha, é a apneia obstrutiva do sono, tá? Que é uma doença respiratória. O paciente ele não vai ter uma boa respiração à noite por conta de uma obstrução na via aérea, e aí isso vai causar perda de saturação de oxigênio, vários despertares no meio da noite, um sono de péssima qualidade porque a pessoa não faz o sono profundo. A gente ouviu falar no sono profundo, que é o sono REM, que é o sono N3, é um sono muito importante de ser feito. E aí ela vai ter essa queixa de acordar de manhã cansada, fadigada. Ao longo do dia é bem comum ela ter sonolência de dia. Então, o indivíduo ter sonolência ao longo do dia não é comum, não é normal, né? Isso precisa ser investigado. Né? A gente foi feito para ter sono somente à noite, ter uma boa noite de sono e durante o dia ficar desperto. É tá? isso? Sim. Aquele soninho depois do almoço que todo mundo fala que é bom, que é maravilhoso e tal. Não? Existe um ritual, né, assim, uma coisa cultural, né, que a gente tem às vezes um certo prazer de dar esse descanso, mas a gente tem que diferenciar esse ritual de prazer de descansar um pouquinho depois do almoço, de uma necessidade real de dormir. Então, se o indivíduo ao longo do dia ele tem uma necessidade real de dormir durante o dia, é porque tem algo errado na noite de sono dele. Como é que trata o cidadão que não está tendo um sono de qualidade? Então a gente trata com remédio, trata com exercício físico, trata com a psicologia, como é que é? A gente vai ver qual é o diagnóstico, né? Então, se o diagnóstico, por exemplo, for a apneia obstrutiva do sono, esse diagnóstico, primeiramente, a gente tem que suspeitar quando a gente entrevista o paciente, depois a gente precisa fazer um exame, chamado polissonografia. Talvez muitas pessoas já escutaram falar, que é o exame do sono, né? Você vai dormir e vai ser monitorizado enquanto você dorme, com aparelhos que vão mostrar o fluxo de ar, vão mostrar se você está dormindo ou não, se você faz o sono profundo ou não, quanto tempo demora cada estágio do sono. E a partir dali a gente faz o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, né? Para ter apneia, o indivíduo tem que ter 5 eventos, pelo menos, de apneia ao longo da noite, né? Que é a perda da respiração, é a obstrução da respiração. A partir dali a gente começa o tratamento. Então a gente vai avaliar o que pode estar gerando essa apneia. Então, por exemplo, obesidade é um principal fator de risco, na verdade, para gerar apneia na faixa etária, né, das pessoas adultas. Se a pessoa tem algum problema na parte otorrinolaringológica, então essa pessoa tem uma rinite alérgica, ela tem uma sinusite, ela tem uma amígdala grande, ela precisa fazer uma cirurgia no otorrino, ou ela tem uma doença do refluxo, é uma coisa que também pode colaborar muito. Se essa pessoa tem alguma alteração na questão dentária dela, tá? A mandíbula, a maxila tá mal posicionada, a língua tá mal posicionada. É por isso que entra a questão do dentista. Por isso que entra a questão do dentista e do fonoaudiólogo. Se essa pessoa, por exemplo, tem uma flacidez da musculatura da via aérea, então essa musculatura, se ela não funcionar bem, a gente não vai respirar bem. Então, a gente tem que realmente fazer uma investigação de qual dessas coisas pode estar acontecendo. E aí, a depender do que estiver acontecendo, a gente vai fazer as orientações. Olha, vamos precisar perder peso, vamos precisar fazer uma reabilitação do fonoaudiólogo para sua musculatura melhorar, nós vamos precisar... Faz um exercício igual faz para perna, para braço também? Né? Imaginamos que é como se fosse uma musculação, você precisa melhorar a capacidade muscular quando você tem uma alteração muscular, né? Tem que fazer com regularidade. E alguns aparelhos vão ser usados. Então, em casos de apneia leve, alguns casos de apneia moderada, a gente vai usar um aparelho que o dentista confecciona. Esse aparelho é muito útil para ele abrir a nossa via aérea e facilitar a passagem do ar.
muscular. E em casos mais graves, a gente vai usar um aparelho chamado CPAP, né, que já inclui aí uma máscara, né, que é usada à noite enquanto o paciente dorme e que vai realmente colocar oxigênio para dentro ali da via aérea do paciente sob uma pressão, né? Então, são aparelhos que a gente também vai lançar a mão em muitos casos, a depender do grau de apneia. Doutora, você falou aí de exame, aí eu tô aqui imaginando, exame, quando a pessoa está dormindo, tá fazendo exame. É igual aquele aparelho que mede o coração, que a pessoa vai para casa e fica 24 horas com aquele negócio no braço, é isso? Esse exame do sono, ele é feito durante a noite. Então, o indivíduo, ou ele vai numa clínica especializada nesse exame, ou até mesmo algumas clínicas encaminham o kit para fazer esse exame na própria casa do paciente. Então, ele vai montar esse kit, né? São vários fios e eletrodos que vão monitorar uma série de questões no corpo e ele vai usar isso durante uma noite de sono. Então, vamos supor que ele vai dormir por volta de 10 horas da noite, ele vai aplicar esses eletrodos ali para monitorizar, vai passar a noite inteira monitorizado, dormindo, mas monitorizado, e de manhã ele vai retirar. Eu lembro da minha filha mais nova. Minha filha mais nova está com 19. Então ela era novinha, tinha aí 5 anos ou menos. Acho que 5 anos ela devia ter. Então nós estamos falando de 15 anos atrás. Eu imagino que em 15 anos, né, a ciência avança muito. Então deve estar diferente. Minha filha, nós fizemos esse exame com ela, tentamos fazer. Mas na clínica, fomos lá à tarde, para ela dormir na clínica à tarde. Aí ela ficou acesa, correu na clínica toda, não dormiu, até que a médica falou, não, pelo menos não dá. Então eu imagino que hoje deve ter desse aparelho que vai para casa, por isso que eu fiz até essa pergunta. Hoje, então, existe, assim, algumas coisas que geraram praticidade, né, no processo. Por exemplo, o exame que pode ser feito domiciliar, né? Mas a gente precisa também esclarecer que não é todo paciente que vai poder fazer o exame domiciliar. Tem pacientes que a gente vai precisar de um exame mais completo, né, que vai incluir um pouco mais de aparelhos para monitorar, que é feito na própria clínica, tá? E uma coisa também, Parraro, que eu acho legal falar, já que você tocou no assunto da apneia, é o ronco. Porque o ronco é uma queixa tão comum das pessoas, né? E eu acho que as pessoas às vezes não compreendem muito bem o papel do ronco. Então eu queria falar um pouco disso, assim, roncar não é normal, tá? O ronco, ele é um barulho anormal, tá? É um barulho do ar tentando passar numa via aérea que provavelmente tem alguma obstrução. Então todo mundo que ronca merece ser investigado, merece ser avaliado. E muitas das pessoas que roncam vão ter a apneia obstrutiva do sono. Algumas não vão ter a apneia obstrutiva do sono, mas a gente só vai saber isso. Tem aquele cidadão que ronca, aquela mulher que ronca quando está muito cansado. Em algumas situações ocasionais. Às vezes tomou uma cerveja a mais e aí vai roncar à noite. Aí nada tem a ver. Então, na verdade, você sabe que não tem um estudo que diz assim, olha, quem ronca muito alto ou quem ronca todo dia tem mais chance de ter apneia do que aquela pessoa que ronca baixinho ou que ronca de vez em quando. Na verdade, roncar já merece investigação, tá? Roncou, vai investigar, porque tem alguma coisa de... Pode ter alguma coisa. Eu vou deixar uma pergunta, que nós vamos voltar falando do evento de sábado, depois do intervalo comercial, mas eu preciso deixar uma outra pergunta aqui para ser respondido logo na volta, que é a má qualidade do sono pode desencadear outras doenças. Nós vamos falar disso depois do intervalo, segura aí que é rapidinho. Os amigos Vamos seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Obrigado aí pelo carinho. Hoje conversando com a doutora Laís Fardim, está aqui conversando, falando de um evento que vai acontecer agora em Cachoeiro, agora neste sábado aqui na Praça Jerônimo Monteiro. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, é a melhor do Brasil. Com ela você faz aquele churrasco que arrebenta a boca do balão. É feito com pura carne de pernil, carnes nobres, selecionada, com tempero, com sabor todo especial. A linguiça Cofrio, que é a melhor do Brasil, você encontra no estado do Espírito Santo, nos açougues, nos supermercados, você encontra nas mercearias, você encontra esse produto que é maravilhoso para o seu churrasco. É o melhor do seu churrasco, tá? Aí é só você preparar aquele feijão tropeiro, farofa, vinagrete, aquele arroz temperado com bastante alho. E aí, meu amigo, é só saborear o melhor churrasco do Brasil com a melhor linguiça. Linguiça Cofrio. Cofrio, sabor a toda a prova. Doutora Laís, ficou aquela pergunta no ar para gente falar agora, que se essa má qualidade do sono pode desencadear outras doenças.
Perfeito, Parrara. Acho essa pergunta super interessante, porque algumas pessoas talvez não conhecem muito, né, sobre isso e acham assim, olha, então se eu dormir mal, o que seria dormir mal, né? Ou dormir pouco, né, menos horas do que eu preciso, ou até dormir uma quantidade boa de horas, porém com uma qualidade ruim, que eu percebo que é um sono superficial, agitado, enfim. Muitas pessoas acham que dormir mal gera somente fadiga no dia seguinte, cansaço, sonolência, às vezes alguma irritabilidade, né? Mas na verdade não é só isso. Então os estudos mais recentes, né, de alguns anos para cá, eles comprovaram, isso já está comprovado, tá, gente? Não é só uma teoria. Eles comprovaram que o sono ruim, seja em quantidade, seja em qualidade, ele aumenta risco cardíaco. Por quê? Porque quando você dorme pouco ou dorme mal, aquilo gera um estresse metabólico para o seu organismo, né? O seu organismo ele entende que ele está numa situação de estresse. Por quê? Porque o sono ele é fundamental para alguns processos corporais, como, por exemplo, eliminar toxinas do nosso corpo, fazer controle da Vai temperatura. para além do descanso. Além do descanso, fazer o controle da temperatura do nosso corpo, fazer o controle da pressão arterial, fazer o controle de alguns hormônios, como hormônios do crescimento, tá? Fazer a consolidação da memória de tudo que você aprendeu ao longo daquele dia. O sono ele é muito importante para tudo isso. Então, quando você fica com sono de má qualidade ou de pouca quantidade, você vai ter um aumento, por exemplo, de algumas substâncias que não são benéficas a longo prazo, que são o cortisol e a adrenalina. E essas substâncias aumentadas ao longo dos anos, imagine uma pessoa que dorme mal por anos a fio, porque geralmente quem dorme mal por muitos anos, essas substâncias aumentam o risco cardiovascular, gerando risco de hipertensão arterial, diabetes mellitus e, com isso, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, né, que é o AVC. Aí, saindo até da questão da medicina, né, mas a qualidade do colchão é importante também, né? Com certeza. Ou a qualidade do ambiente, que não seja muito quente nem muito frio, na temperatura. Tudo isso é importante também para ajudar na qualidade do sono. Sim, a gente vai chamar até, né, de higiene do sono, quer dizer, um conjunto de hábitos e de questões ambientais que são muito importantes para a gente ter a possibilidade de dormir bem. Então, com relação ao ambiente, realmente a gente tem que ter um colchão apropriado para o nosso biotipo, um travesseiro apropriado para o nosso biotipo. Se esse indivíduo tem refluxo, o travesseiro dele tem que ser mais alto, né? Se esse indivíduo não tem, tudo bem. Se esse indivíduo tem algum problema ortopédico, ele tem que ter um colchão específico. O ambiente precisa ser escuro, porque a luminosidade ela atrapalha a boa qualidade do sono, né? Inclusive, falando em escuridão, na verdade o ambiente ele tem que estar escuro desde ali do início da noite. A gente já tem que começar a escurecer o nosso ambiente, porque a gente tem aprendido que o ambiente claro, a claridade do ambiente e a claridade dos eletrônicos que a gente tem usado, né, eles atrapalham a produção da famosa melatonina, que é um hormônio bastante importante para gerar na gente sonolência e uma boa qualidade de sono. Especialistas têm falado, inclusive, daquela luzinha do celular. Isso. Quando nós estamos falando de sono aqui, Sim. que aquela luzinha do celular é um problema seríssimo. A luz dos eletrônicos, né? O celular, o tablet, o computador, ela é uma televisão luz, no quarto. Televisão também vai entrar nos eletrônicos, né? Um pouco menos, mas também. Tem gente que só dorme com a televisão ligada, por exemplo. Sim, essa luz dos eletrônicos, ela é uma luz de comprimento de onda azul, o que significa que ela é uma luz bastante potente, tá? Para nossa retina. Então, ela inibe a produção da melatonina, porque a melatonina, ela é produzida de acordo com a nossa retina, o nosso olho reconhecendo que está escuro e que aí sim está o momento de descansar, e aí ele estimula a produção da melatonina. Se o olho percebe claridade, percebe movimentação, percebe agitação, ele não estimula a produção dessa melatonina e a gente pode ter dificuldade de adormecer. Vamos falar desse evento de sábado, doutora, que vai acontecer na Praça Jerônimo Monteiro. É para todo mundo? É aberto, de graça? Aberto, todo mundo pode participar? gratuito, né? Como que vai funcionar? Nós vamos estar lá na Praça Jerônimo Monteiro, tá? Alocados num local específico, de 9 da manhã às 13 da tarde. Nós vamos estar lá em equipe, toda a equipe multidisciplinar de profissionais de Cachoeiro que trabalham com sono, que se especializaram nessa área, vai estar lá. Então, vamos ter médico do sono, vamos ter fisioterapeutas, dentistas do sono, fonoaudiólogos, tá? E qual é a intenção? Ali a gente vai receber quem tiver interesse, a gente vai conversar, analisar a queixa ou a dúvida daquela pessoa, poder até, né, investigar algum problema ou outro do sono e dizer, olha,
é possível que você tenha tal problema e aí direcionar essa pessoa para o que deve ser feito, Sim. né? Então, esclarecer dúvidas também é importantes. Nós vamos aplicar alguns questionários que vão nos ajudar bastante também a rastrear se essa pessoa tem algum problema do sono, principalmente os mais comuns, Sim. né? E vamos oferecer também uma cartilha, né? O que é essa cartilha? A gente confeccionou, a Associação Brasileira de Sono confeccionou uma cartilha com orientações fundamentais sobre sono, que talvez as pessoas não saibam, e que podem ajudar muito a resolver ou a melhorar o problema de sono daquele indivíduo. Então, tudo isso entre 8 da manhã, 9 da manhã. 9 da manhã e 1 da tarde. Quem chegar vai ser atendido ou tem um limite? Não, nós vamos estar lá em algumas pessoas, então eu espero que a gente seja capaz, né, de dar conta De todo de mundo. todas as pessoas interessadas. Não paga em nada de conversar. graça? Nada, gratuitamente. Tá? Você quer agradecer algum apoio que você... Sim, a gente teve vocês vêm apoio. recebendo? A gente teve apoio aí do Cicobi, né? A gente teve apoio aí da Heliograf, da Gracal, da Moulin Colchões, tá? Além da Associação Brasileira de Sono, que tem nos ajudado muito, enviando material e apoiando a nossa ação. Então, gente, olha, neste sábado, de 9 a 1 da tarde, Praça Jerônimo Monteiro. Para quem está ouvindo o programa fora de Cachoeiro, em outras emissoras, aqui em Cachoeiro. Porém, provavelmente, possivelmente aí na sua cidade, a associação também vai estar com essa promoção. Procura saber onde para você participar, que é inteiramente de graça, uma oportunidade única, uma oportunidade maravilhosa para você que vai lá e o interessante é que profissionais de áreas diferentes ali, né? Você, de repente, vai lá com a doutora Laís e identifica que ali a pessoa tem um problema que cabe ao dentista. Você não vai aqui nessa filinha aqui, já vai ser atendido, que eu acho que ele pode te ajudar mais, é isso? Isso. A intenção é a gente realmente proporcionar diversas visões ali, né, sobre sono e ajudar ou direcionar aquele paciente o que deve ser feito. Eu quero agradecer muito a vinda da senhora aqui, uma alegria grande receber aqui, é sempre uma satisfação muito grande. Obrigado. O prazer é meu, Parraro. Obrigado. E manda o material lá para a gente divulgar aqui. Tá bom, sim. querida? Obrigado. Doutora Laís Fardim foi nossa convidada no programa de hoje. Fechando aqui na Rede Brasil de Televisão. Um beijo para você, fique com Deus. Enquanto marcado, amanhã, se Deus quiser.